Depois do episódio da semana passada, a gente já sabia que ia ser difícil de superar, mas não tem nada que um bom Snatch Game não sirva! Alô, alô, garotas e gaysinhas, aqui é Lindy XOXO, drag queen e cantora, e hoje eu estou aqui pra fazer o review do 6º episódio da 3ª temporada de RuPaul's Drag Race Reino Unido. Então, se você já gosta desse programa, já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, porque isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra não perder as notificações. Eu tô postando um review toda semana, às segundas-feiras, às 6 horas. Bom, gente, eu quero começar falando que eu achei o episódio dessa semana bem condizente com a semana que estamos, né? Afinal, estamos no Halloween e a proposta toda do Halloween é se fantasiar de outras pessoas, então nada mais perfeito do que um Snatch Game. Inclusive, hoje eu tô aqui, assim, temática, né? Eu acho que todo mundo já catou a referência do meu look, mas se você sabe quem é, deixa nos comentários a sua interpretação e aproveita depois pra ir lá no Instagram, curtir a foto icônica que eu já postei dessa montação. E assim, gente, não tinha como. O episódio dessa semana é, por definição, icônico, já que o Snatch Game é o desafio mais esperado de toda a temporada de RuPaul's Drag Race. Mas comecemos pelo começo, antes do Snatch Game, antes de tudo. A primeira coisa que a gente vê são as meninas depois da eliminação da Charity, lendo o recado dela no espelho e tudo mais, e automaticamente a gente já sente uma tensão muito grande no episódio, né? E na verdade esse começo de episódio foi todo carregado por uma vibe bem negativa que veio do episódio passado, né? Não tinha como, pra elas acabou de acontecer. E agora, nessa primeira parte, eu vou meio que generalizar tudo que aconteceu nesse pós-eliminação e também no dia seguinte, antes do mini challenge, porque foi meio a mesma coisa. Basicamente, tava todo mundo com a energia bem pesada por causa da briga que teve com a Scarlett, né? E aí alguns pontos foram levantados. Primeiro, a Scarlett pergunta se alguma das meninas acha que ela não mereceu ter ficado, que a Charity devia ter ficado no lugar dela. E praticamente todas as meninas, assim, mesmo que algumas hesitando, concordaram que a Scarlett mereceu pelo lip sync ficar. Inclusive, a Teresa nessa hora foi muito fofa. Ela disse que foi muito bonito ver a Scarlett provando que estavam todas erradas e que ela merecia sim ficar lá e entregando um lip sync de tanta qualidade. Nesse momento também a Kitty, no confessionário, defende a Scarlett, porque ela diz que ela não sabe como ela agiria, assim, de todo mundo ter falado seu nome e tal, então ela fala, gata, você fez o possível e é sobre isso. Só que, de novo, a Vanity e a River insistem em ser desagradáveis, em ser insensíveis, e ficam batendo na tecla de que a Scarlett não devia ter se doído tanto, de que é só uma competição, ela tem uma energia pesada que leva todo mundo pra baixo. E assim, gente, até o episódio da semana passada, eu não tinha nada contra a River, nada contra a Vanity, elas não eram minhas preferidas, mas eu não tinha nada contra, só que agora eu tô começando a realmente pegar ranço delas. Eu achei muito desnecessário isso, você vê que a pessoa já tá mal e você continua chutando, sabe? E ainda mais numa intenção de shade, né? Não é uma crítica construtiva pra pessoa aprender, não, é numa intenção de botar pra baixo, então eu não curti isso. Inclusive a Vanity se perdeu tanto nesse personagem shady dela, ela deu a entender que a Scarlett e a Kitty só tinham um único talento e que isso não era o suficiente, seja lá o que é esse único talento que ela diz, né? Querendo dizer que faltava versatilidade nela, sendo que assim, né, gente? A Vanity não pode falar muita coisa. Eu não tô falando que ela não seja talentosa, mas eu acho que a coisa ruim de ganhar desafio em grupo é porque a pessoa fica levando como se fosse uma vitória individual, sendo que não é. Inclusive, em desempenho individual, a Vanity é uma das que tá pior, assim, entre as meninas, porque ela realmente não entrega. E, por outro lado, a Scarlett já ganhou desafios com habilidades distintas e a Kitty, mesmo não tendo ganhado, tem ficado no top constantemente com habilidades completamente diferentes. E aí, a partir dessas interações, é bem claro que a Vanity e a River são colocadas nesse lugar de vilãs, enquanto a Scarlett é colocada no lugar de vítima. E aí, logo depois dessa tensão toda, a RuPaul entra e anuncia o mini challenge dessa semana, que é The Library is Open, honey! Vamos fingir que eu consegui colocar o óculos na hora certa, porque eu estou de peruca e de cílios e não dá pra fazer nada. Eu nem sei como eu estou. Deixa eu olhar aqui. Estou belíssima. E assim, gente, acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que eu simplesmente amo quando o mini challenge de reading é na mesma semana que o Snatch Game, porque eu acho que eles têm tudo a ver e tem algumas temporadas que não é, né, no mesmo episódio. E assim, no quesito entretenimento, esse mini challenge entregou tudo que esse episódio precisava, porque todas aquelas tensões que estavam rolando se exacerbaram e ficaram bem piores ainda, gente. Foi bem tenso, assim, assistir
os readings da Scarlett, da Vanity e da River, porque, tipo, foi uma coisa bem pessoal e dava pra ver. Agora, falando das outras participantes, a Kitty e a Teresa, obviamente, arrasaram, porque elas duas já são naturalmente muito engraçadas. E uma coisa que me chamou muita atenção nas duas, assim, é que elas têm muita habilidade de rir dos outros, mas também de rir de si mesmas, sabe? Então, acho que esse foi o grande diferencial delas nesse mini challenge. E a Teresa ganhou e foi exaltada pela sua capacidade de ser engraçada. E a gente vai ver que durante esse episódio, isso é uma característica que vai ser importante pra Teresa. Uma storyline bem bacana também que surgiu nesse mini challenge foi da Elava Day, né, gente? Porque assim, até agora ela tava meio apagadinha na competição. E o que acontece é que no mini challenge as meninas leem ela, né, jogam shade nela por ela não ter uma personalidade, por ela não se destacar das outras pessoas. Só que aí no confessionário a ela vai dizer que ela não importa que as pessoas subestimem ela, porque ela é muito boa em fazer os outros se surpreenderem. O que será que vem aí, né? Bom, agora a biblioteca fechou. E aí, logo depois do fim do mini challenge, a Ru anuncia oficialmente o desafio dessa semana, que é o Snatch Game. Todo mundo já sabia, porque deu pra entender naquele videozinho lá que ela sempre faz antes, cheio de enigmas, mas aqui ela fala real que é esse. E acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que foi um pouco difícil pra mim fazer a análise desse episódio, porque eu não conhecia a maior parte das personalidades que elas estavam retratando. E aí a gente volta pra aquela questão que eu tinha falado no primeiro episódio, eu acho, do choque cultural mesmo, de eu não ter as referências do Reino Unido. E assim, só pra abrir um parênteses aqui, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que a arte drag tem pra oferecer e que o RuPaul's Drag Race deixou como legado pra essa nossa nova geração de drag queens, que é a arte drag vai dialogar diretamente com a cultura do lugar na qual ela tá inserida e de onde ela veio. E talvez isso possa parecer um pouco óbvio, mas eu não acho que é, porque como arte drag muitas vezes é visto como cultura pop, é visto como uma coisa muito mastigada e muito plástica, as pessoas não pensam nesse resgate de referências que a arte drag tem mesmo. E aí eu fico pensando em como seria incrível ver um Snatch Game feito nessa proporção, assim, no Brasil, como seria lindo ver as nossas histórias sendo contadas, os nossos personagens sendo retratados, sabe? Porque eu acho que a arte drag é isso, pegar elementos icônicos de uma cultura e personalizá-los através do exagero. Enfim, eu fiquei muito emocionada mesmo de ver esse Snatch Game, porque eu acho que nos Snatch Games dos Estados Unidos a gente perde um pouco a proporção, porque a gente também compartilha um pouco da cultura estadunidense, né, que se tornou essa cultura hegemônica do mundo. E aí foi interessante assistir o do Reino Unido e ver que, tipo, eles têm piadas que só eles entendem, que só eles sabem. E óbvio que eles têm isso porque eles são um país do mesmo jeito que a gente tem. Então eu ainda não tinha sentido isso de, tipo, ter vontade de ver um RuPaul's Drag Race no Brasil. E pela primeira vez eu senti isso vendo, porque eu fiquei querendo o Snatch Game brasileiro. Enfim, filosofei aqui o meu parênteses. Nesse episódio, a RuPaul vai dar bastante atenção individual pra cada uma das queens e ela veio assim, inspirada, né, gente? Porque pelo que eu entendi, ela mudou, ou pelo menos tentou mudar, as personagens de quase todas as queens. Se eu não me engano, ela deu sugestão de mudança pra ela, pra Scarlett, pra Kitty e pra Teresa. Dessa, só a Teresa não acatou. Inclusive, ela sugere duas outras personagens pra Scarlett, que são a Tilda Swinton, não sei se tô falando o nome dela certo, e o Macaulay Culkin, só porque a Scarlett se parece com eles. E, tipo, a gente já sabe que em RuPaul's Drag Race, no Snatch Game, o fato de você parecer com uma celebridade não quer dizer absolutamente nada. Então eu achei muito estranha essa sugestão da Ru, mas eu já vou comentar um pouquinho melhor sobre ela. E aí, vamos para o Snatch Game de fato! Como eu falei pra vocês, eu não conhecia a maior parte dos personagens, mas é nessa hora que a edição tendenciosa de RuPaul's Drag Race faz efeito e faz direitinho, viu, gente? Porque você sabe exatamente quando você precisa rir, quando tem risada, quando não tem, quando foi engraçado, quando foi sem graça. Mesmo que você não faça a menor ideia do que tá acontecendo, você entende. Por eu não ter essa referência, pra mim pareceu um Snatch Game bem ok. Eu não vi apresentações super icônicas que façam ser um super Snatch Game memorável. E também eu não vi apresentações super horríveis que façam ser memorável pelas razões ruins. Mas depois nas críticas,
O Graham Norton, que é britânico, né, e que é um dos apresentadores britânicos mais icônicos, diz que ele acha que foi um super Snatch Game, que foi um Snatch Game muito bom. Então eu acho que, no geral, elas foram bem. Eu vou comentar aqui primeiro quem foram os destaques positivos na minha visão, que acabou sendo a visão dos jurados depois também. Primeiro, a Scarlett. Apesar de eu não ter achado o personagem engraçado, deu pra ver pela edição que a RuPaul e os jurados acharam. Eu achei que foi um personagem aleatório. E talvez por isso, num primeiro momento, fosse muito engraçado. Eu acho que se eu chegasse no lugar e tivesse uma drag queen vestida de Macaulay Culkin, berrando como se ela estivesse na capa do Esqueceram de Mim, eu ia achar engraçado. Mas assim, na primeira página. Depois, eu acho que começa a ficar um pouco repetitivo e parece que, tipo, ela não tem outras cartadas pra dar. E aí, que eu acho que a edição e a produção colocaram uma mão bem pesada. Eu confesso que eu senti muito claramente isso deles quererem limpar a barra da Scarlett. Lembra que no review passado eu falei que a partir dali a Scarlett ou seria eliminada daqui a pouco e ia ser esquecida, ou ela ia ser uma finalista com certeza? Então, eu acho que aqui a gente começa a ver que com certeza a Scarlett vai ser finalista e tem um papel muito importante dentro da temporada, porque eles realmente se esforçaram pra colocar ela nesse lugar de ai, sofri uma coisa na semana passada, mas está ficando tudo bem, eu estou me reerguendo, eu fui super bem nesse desafio que é super importante, que é o Snatch Game. E pra mim isso vai desde a sugestão que a Ru deu pra ela até a avaliação dos jurados. Aliás, quando a Ru vai conversar com ela na workroom, de novo a Ru elogia super a Scarlett, fala que ela é incrível, que ela é muito engraçada, que ela merece muito estar ali. E assim, eu não tenho nada contra fazer isso, a Ru claramente acredita muito no potencial dela, mas eu senti no geral que tava tudo muito bem arquitetado pra Scarlett ir bem, sabe? Depois, a Kitty. De novo, a Kitty nesse episódio carregou a storyline de não ter ganhado um desafio ainda, e ela até chega a comentar isso com a RuPaul, fala que talvez esse seria o desafio pra ela fazer isso. E eu acho que a Kitty foi incrível, gente, assim, não surpreendentemente, de novo, ela entregou tudo que precisava entregar, ela tinha as referências, ela sabia o personagem, ela sabia como ser engraçada, e o que eu achei mais incrível sobre ela é que mesmo eu não conhecendo a personagem, eu não faço a menor ideia de quem é aquela pessoa, eu conseguia ver o momento que a Kitty tava fazendo referência a alguma coisa específica daquela pessoa e que era engraçado e que fazia sentido. Não era tipo, agora eu vou falar uma catchphrase aqui. Não, foi uma coisa muito natural mesmo e muito clara. Então eu acho que a Kitty arrasou, mas eu não acho que ela ganha esse challenge porque tivemos Ella Day, gente. Quem diria que a bichinha entregou, viu? Mas assim, entregou. Eu fiquei passada, principalmente porque essa personagem que ela fez não foi a primeira escolha dela, foi uma sugestão da RuPaul. E nessa conversa que ela tem com a Ru, elas até comentam sobre ela ser uma queen do teatro, né? Sobre ela ter experiência com improvisação. E pela edição, a partir disso, ficou muito claro que, tipo assim, ela sabia o que ela tava fazendo e ela ia lá e ia fazer. Só que eu acho que pelo histórico dela, e pra todo mundo, na verdade, não só pra mim, pelo histórico dela, a gente não esperava que ela fosse se sair tão bem, que ela fosse tão engraçada. Mas ela entregou real, assim. E agora, gente, antes de eu falar dos destaques negativos, eu quero trazer uma reflexão triste aqui, que eu tive durante esse episódio, e eu quero deixar vocês tristes comigo. Desculpa, eu preciso compartilhar. Imaginem o que Victoria Scone poderia fazer nesse episódio. Eu vou só deixar isso aqui. Deixei. Enfim. Pra mim, os destaques negativos são muito claramente Vanity e River. No terceiro lugar de destaque negativo, eu fico um pouco em dúvida entre a Choriza e a Crystal, porque eu acho que nenhuma das duas foi tão mal quanto as outras. Inclusive, eu gostei muito do que a Crystal fez. Eu achei que ela não foi super engraçada, mas ela teve os seus momentos e ela foi, assim, consistente durante o desafio, sabe? Tipo, ela não desanimou. Tiveram coisas que não estavam dando certo, mas ela se manteve no personagem. Eu achei isso lindo. E, de novo, vendo um outro lado da Crystal, que eu achei muito interessante. Agora, sobre a Choriza, eu acho que por ela ser naturalmente muito engraçada, e pelo episódio ter batido muito nessa tecla no começo, ela ter ganho o mini challenge, a gente tava esperando um pouco mais dela. E ela não entregou, mas ela não foi sem graça. Eu não achei a Choriza sem graça. Ela só não foi super engraçada, como ela normalmente é. Aliás, pensando bem, eu acho que é mais capaz da Choriza ficar no bottom por causa de tudo isso que eu falei, e também porque a RuPaul ama passar um pano pra Crystal e a gente já sabe, né? Sobre a Vanity, eu acho que a personagem dela só não foi engraçada. Como eu falei,
falei, eu não conheço as referências e eu não conhecia essa referência também, mas eu também não fiquei com vontade de conhecer. Ela tinha várias punchlines e até tinha várias piadinhas internas com uma das juradas. Acho que a jurada é da mesma nacionalidade que a personagem dela, eu não entendi muito bem essa relação, mas ela ficava fazendo essas piadinhas com a jurada, não fazia, tipo assim, todo mundo rir. E a River, gente, pelo amor de Deus, essa foi mal, viu? Ela tentou. De verdade, deu pra ver que ela tentou, mas não rolou. E eu acho que tiveram vários fatores que contribuíram pra esse desempenho ruim dela. O primeiro foi, ela não tava entregando as piadas mesmo, aí não tem muito o que fazer. O segundo parece que a personagem dela e a personagem da Kiri tem uma rivalidade na vida real. E, naturalmente, no Snatch Game, essa rivalidade apareceu. E aí a Kiri lida com isso brilhantemente, sai por cima, só que a River não soube lidar com isso. Ela ficou meio ali de canto. E aí vem pro terceiro motivo pra mim, que foi ela desistiu, gente. Depois que ela começou a ver que não tava dando certo, que ela não tava indo bem, dava pra ver na cara dela que ela tinha desistido, que ela não sabia mesmo mais o que fazer e que ela não ia mais fazer. E foi engraçado, né, gente? Porque ela falou e falou da Scarlett, que a Scarlett tava desistindo, e aí agora quem desistiu quando deu errado foi ela, né? E antes de eu continuar, eu queria só falar que eu tô criticando essas gays e tudo mais, porque faz parte da proposta desse quadro aqui no meu canal. É um trabalho, ele tá sendo colocado, mas eu quero dizer, gente, que eu admiro muito todas, por terem participado do Snatch Game. Pura e simplesmente, gente, assim, mais uma vez, assistindo esse desafio, eu tive a impressão de que ele é absurdamente difícil, e eu fico pensando o que eu faria se eu estivesse no lugar delas, e se eu não surtaria que nem a River. Eu não faço a menor ideia. De verdade, assim, eu admiro muito todas elas, só por terem participado, por terem botado a cara lá. E todas merecem aplauso e reconhecimento só por isso, porque é um negócio muito difícil, viu, gente? Agora eu quero falar da workroom no dia seguinte, quando elas estão se preparando pra runway, porque foi um momento, assim, muito emocionante que eu acho que a gente precisa comentar. Sempre tem essa parte na temporada, e foi no episódio dessa semana que elas contaram como ser gay afetou a vida delas, como se assumir afetou a vida delas. E, gente, eu odeio essa expressão. Pelo amor de Deus, alguém inventa uma expressão melhor. E foi muito bonito mesmo, assim, de ver as histórias de cada uma. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana também que o RuPaul's Drag Race trouxe, que é esse contar das nossas histórias LGBTs, no caso, trazer as nossas vivências e também presenciar a pluralidade das vivências. Então, nesse episódio a gente tem a Crystal, que conta que o pai dela teve muita dificuldade de aceitar ela. A Kiri, que conta que ela nunca nem precisou se assumir, que sempre foi uma coisa natural na casa dela. Então é muito bonito mesmo, é sempre muito bonito ver as nossas histórias retratadas em TV, né? E falando nesse momento, teve uma coisa que ajudou a somar muito na storyline da Ella, que eu acho importante a gente comentar. A Ella conta nessa parte que ela demorou muito tempo pra se aceitar como viado, né? Que até mesmo quando ela tava na faculdade, ela ainda não tinha orgulho de quem ela era. Por isso, às vezes, hoje em dia ela é considerada uma gay mais tímida, uma gay mais contida, mas é só porque isso tudo ainda é muito recente pra ela. Ela disse que só faz 10 anos que ela é ela mesma. Então, pra mim, isso ajudou a dar uma justificativa pra esse arco de subestimada dela. Bom, e aí vamos pra runway dessa semana, que o tema era Feeling Fruity, ou seja, se sentindo frutosa. Que a gente pode entender o trocadilho também, não só com as frutas, mas também com o ser viado, né? Eu não sei se a gente tem essa expressão em português, mas em inglês falar que alguém é fruity é falar que a pessoa é afeminada, falar que a pessoa é viadinho. Então tem esse trocadilho aqui. A primeira a entrar na runway foi Theresa May, com um look que eu pessoalmente achei muito bonito. A referência dela, como ela mesma fala, é bem óbvia, né? Que é a Carmen Miranda. É bem claro. Eu achei o look bonito porque eu gostei muito desse tecido que ela usou, esse veludo, né? Ficou muito bonito na pele dela. A cor também funcionou muito na pele dela. E a maquiagem dela tá belíssima. Às vezes a Theresa faz uma maquiagem que eu considero muito pesada, acho que pesa o rosto dela. Essa maquiagem eu achei que ficou bem bonita nela. E aí temos Scarlett Harlett com um look que, gente, assim, né? A Scarlett... O que rolou aqui, gata? Que bom que nessa semana os jurados estavam determinados a fazer ela chegar no top. A produção, né, tava determinada. Porque se fosse por esse look, a gatinha ia pro bottom. É um look feio, é um look que me diz nada sobre frutas, sobre qualquer coisa. Na verdade, isso é uma coisa que eu achei que ficou bem comum, assim, entre todas elas, de irem mais pra essa pegada de cores vibrantes e
até tropicais bastante. Isso eu confesso que me incomodou um pouco, mas eu já falo melhor sobre isso. Depois temos Ella of a Day com um look, gente, belíssimo, mas assim, belíssimo. Eu não sei se eu gostei tanto dessa peruca que a Ella usou nesse look, mas eu fiquei muito feliz porque, assim, na real, nas runways até agora, a Ella entrega looks muito bonitos, mas o desempenho dela nos desafios não é bom o suficiente pra fazer esses looks serem considerados bons também. Até agora, todos os looks da Ella, todos bonitos. Só que não são extraordinários. Esse look não é extraordinário, ele é bonito. O bom desempenho dela essa semana foi muito mais carregado pelo challenge do que pelo look. É um look ok. E tudo bem, porque ela foi super bem no desafio dessa semana, né? Então ela nem precisava entregar um look extraordinário. Depois dela, temos Crystal Versace com mais um look mais do mesmo. É aquilo. A Crystal é bonita, é polida, consegue servir muita coisa, mas a gatinha fica na mesma silhueta. Isso foi até uma coisa que a Michelle criticou ela, que é a mesma silhueta de outro challenge. Eu achei bastante inteligente como ela usou as cores pra representar essa fruta, que eu não sei o nome em português, em inglês é Dragon Fruit. É uma fruta bem famosa no Instagram, nas redes sociais, que ela é bonita, né? Mas mesmo assim eu achei um look básico. E também, pra mim, acho que a pior parte sobre esse look é que você, se não tivesse nessa runway e você só batesse o olho nele, você não conseguiria entender que é um look que representa uma fruta. Você ia achar só que é um look bonito. Depois dela temos River Medway com um look ok também, gente. A River diz que ela tá super orgulhosa, que ela que fez esse look. E mais uma vez, ela falando que é uma queen costureira, só que entrega uma coisa medíocre. Eu não aguento, porque assim, acho que também isso é pelo padrão que eu já espero das queens em RuPaul's Drag Race. Quando uma queen fala pra mim que ela é costureira, pra mim, né? Fala no programa que ela é costureira, eu espero uma costureira no nível da Bianca Del Rio. E faz coisas maravilhosas. Nem sempre a Bianca entregava looks incríveis, mas eram sempre looks que garantiam ela. E pela segunda vez, a River entrega um look medíocre, mesmo ela sabendo costurar. Então temos Kitty Scott Claus com um look, gente, belíssimo. Gostei muito desse look da Kitty. Acho que tiveram dois motivos que me fizeram gostar muito dele. Primeiro, que a Kitty nem sempre entrega looks bonitos, né? Eu já falei sobre isso, sobre como o fato dela entregar looks que não são tão bons o suficiente impedem ela de estar no top. Então, primeiro, eu fiquei muito feliz. E segundo, porque eu tinha dito que uma coisa que me incomodou nesse desafio é que muitas das queens puxaram pra essa vibe mais tropical e tal, como se frutas fosse algo necessariamente tropical. Então eu fiquei pensando, eu queria ver as queens, já que elas são da Europa, retratem as frutas aí da Europa, minhas filhas. Eu, hein? Ficar colocando coisa daqui, claro que eu tô causando com uma coisa que é que é irrelevante, eu entendo isso também. Mas eu fiquei muito feliz de ver a Kitty trazendo a representação de uma cereja, que é uma fruta que não é tropical, é uma fruta vermelha, é uma fruta característica dos países do norte do globo. Então eu fiquei bem feliz no geral. E também achei muito inteligente. Então ela já pega essa referência, dá Chapeuzinho Vermelho, em alguns pontos também dá Poison Ivy. Então adorei esse look da Kitty. E aí temos Vanity Milan com mais um look medíocre, né, gente? Assim, a Michelle elogiou muito ela e eu senti um pouco também uma forçação com a Vanity nesse ponto, porque eu realmente achei esse look medíocre comparado com os looks das outras queens. A única coisa muito maravilhosa sobre esse look pra mim é a maquiagem da Vanity, porque ela realmente tá melhorando muito. Dá pra ver que a cada semana a maquiagem dela tá melhor e ela tá mais bonita na runway. Isso me deixa muito feliz, mas o look realmente não é extraordinário. Depois da runway, cada uma recebe as suas críticas pelos jurados e, gente, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, tá? Das minhas previsões. Porque assim, pra quem não sabe, quando eu escrever o roteiro dos episódios, eu faço assim, eu assisto o episódio até antes da runway, e eu escrevo o roteiro até ali. Então eu já escrevo o que eu acho que vai acontecer, quais são as narrativas que eu acho que o episódio vai seguir, quem eu acho que vai ficar no top, quem eu acho que vai ficar no bottom. Aí a partir da runway eu assisto o resto e escrevo o resto do roteiro. Então, normalmente, como dessa vez, eu consigo voltar e ver o que eu previ, que tava certo, que tava errado. E eu acertei praticamente tudo nesse episódio, hein, gente? Como já esperado, aqui
Kitty e a Ella recebem críticas super positivas e vão super bem. Além delas terem arrasado no Snatch Game, elas serviram looks muito bonitos, né? Então a gente já sabia. E o que eu acho muito legal é que nesse ponto a Ella se coloca como merecedora da vaga que ela tá ocupando ali, porque até então ela tava ali meio tipo, será que era pra ela estar aqui ainda? E a Kitty é nomeada pelo Graham como a Queen to Watch, ou seja, a Queen para todos ficarem atentos, porque talvez ela traga algo muito extraordinário. Então também é muito legal ver isso. A Scarlett, como esperado, é também muito aclamada pelos jurados, mesmo na minha opinião não tendo entregue nada extraordinário, tá, gente? E a Crystal, ela é criticada por ter entregado pouco no desafio e pelo look dela ser assim meio mais do mesmo, mas também, como eu previ, gente, a RuPaul já veio ali prontinha culpando dela pra Crystal. Ela inclusive diz que a Crystal nasceu pra ser uma drag queen, gente. Imagina receber essa aclamação do seu ídolo. Eu não consigo nem pensar. Mas eu vou fazer aqui um momento mudança rápida de expressão porque eu preciso dizer que a contação de história de RuPaul's Drag Race é tão impecável. Gente, eu estou começando a gostar da Crystal. Ai, que pecado. Falei da menina e agora eu tô falando isso. É que assim, gente, eu continuo não gostando do estilo de drag que ela faz. Não acho nada demais, não acho nada revolucionário. Mas é assim, realmente muito bonito ver alguém tão novo quanto ela entregando um trabalho tão impecável, gente. Eu falando aqui como se eu fosse a idosa, né? Já tô aqui nos meus 40 anos. Mas ela é, assim, realmente inspiradora. E eu acho que essa semana até eu passei pano pra ela. A Theresa May também, como previsto, prometeu e não entregou e foi criticada por isso, mas eu já vou falar um pouquinho melhor disso. River e Vanity também têm desempenhos ruins e recebem críticas ruins, e ao meu ver, eu acho que a River é considerada a pior, baseada nas críticas. E aí nós vamos pro Untucked, que comparado com a semana passada foi um Untucked bem levinho, né, gente? Mas teve alguns highlights que eu acho que vale a pena comentar. Primeiro, gente, eu preciso dizer que a edição de RuPaul's Drag Race não falha nunca, mas assim, nunca. E eu simplesmente amei a Scarlett debochando na cara da River e da Vanity. Como eu falei na semana passada, elas duas ficaram chutando a Scarlett e querendo deixar ela ainda mais pra baixo. Então, gente, eu não vou mentir que foi muito bom sim ver a Scarlett essa semana por cima da carne seca, rindo da cara delas. Os maiores momentos pra mim foram, primeiro, quando ela confronta a River, gente. Porque assim, parece que na semana passada teve um momento que a River diz pra Scarlett assim que ela está numa escala ascendente na competição, enquanto a Scarlett está descendo pra pior. E aí a Scarlett fala assim pra ela: e agora, você continua pensando assim? Parece que o jogo virou, não é mesmo? E até acho que é bom falar que nessa hora a River fala, não, realmente, Scarlett, me perdoa, eu tive um posicionamento errado, enfim, ela super pede desculpas e fala que não quer ficar com nenhuma briga com a Scarlett, então eu achei isso muito louvável também na parte da River. E o segundo momento, pra mim, é quando a Vanity comenta que talvez ela vai lip-syncar e que ela tá bem preocupada como vai acontecer isso. E aí a Scarlett fala assim pra ela: ah, você vai fazer isso com o seu único talento. Enfim, a Scarlett deitou e rolou nesse Untucked e eu amei, gente, não vou mentir. Então elas voltam pra runway pra descobrir quem é o top e o bottom, quem lip-sync essa semana. No top nós temos Elva Day, que ganha o desafio, Kitty e Scarlett. Obviamente, a ela super mereceu, mas gente, eu tava torcendo tanto pra Kitty. Eu queria demais que fosse um double win. Só que realmente a ela arrasou, assim, então, mas eu fiquei triste pela Kitty. No bottom temos Vanity Milan e as lip syncers, Theresa May e River Medley, gente. Olha, eu acho que a Theresa merecia esse bottom, mas pra mim não tem mundo que ela merecia mais do que a Vanity. Pra mim, isso não existe. Em questão de performance, pra mim, ela foi mais engraçada do que a Vanity, mesmo que não tenha sido muito, né? E em look, pra mim, ela também estava superior à Vanity, gente. Não tem como o look da Theresa ser pior do que o look da Vanity. E vocês sabem que eu amo muito a Theresa, então eu fiquei bem triste de ver ela nesse bottom. E assim, gente, pra ser muito sincera, eu acho que já faz um tempo que a Vanity deveria ter saído. Como eu falei, eu acho o desempenho dela muito inferior às outras queens. Pra mim, ela já tá, assim, super arrastada. Em seguida,
seguida, nós temos um lip sync bem porco, gente, puxado. A Choriza não sabia a letra e a River não tinha energia. Pra falar a verdade, gente, quando começou o lip sync e a Choriza tirou o headpiece dela e a River foi pro outro lado tirar a roupa, eu já sabia que ia dar tudo errado. Eu não sei explicar, mas quando as queens começam a tirar a roupa sem motivo nenhum, o lip sync vai ser ruim, não tem como. Durante, assim, o lip sync eu fiquei tentando descobrir quem será que ia, eu fiquei bem confusa, mas nos momentos finais do lip sync me veio um estalo pensando, putz, vai ser double sachê. E não deu outra, gente. Eliminação dupla essa semana. E eu não posso dizer que não foi merecido pelo lip sync. Foi um lip sync ruim. Apesar disso, eu fiquei triste. Porque, como eu falei, eu gosto muito da Choriza. Eu acho que a Choriza tinha sim mais a mostrar na competição. Só que sobre a River, gente, pra mim já tava mais do que na hora dela ir embora mesmo. Já estamos no 6º episódio, a gatinha ainda não conseguiu se destacar. A River, apesar de ter ganhado aquele desafio em grupo, não teve nenhum destaque individualmente por alguma habilidade dela. Então, pra mim, ela já tinha que ir embora mesmo. E além disso, gente, o meu santo não bateu muito com o dela, não, viu? Eu peguei uma vibe, assim, meio recalcada da River. Não sei explicar, uma energia ruim mesmo dela, que eu não gostei. E aí, gente, quando acabou o lip sync, eu percebi que já estamos no top 5. Meu Deus, o que rolou aqui? Eu achei que eu ainda ia ter, tipo, uns 2 meses de review com vocês e só tem, tipo, 6 semanas, no máximo. E eu fiquei, assim, muito passada, não só porque, ai, tá passando muito rápido, daqui a pouco vai acabar. Não, porque eu realmente achei esse top 5 muito ruim. Pra mim, nessa altura do campeonato, não era pra gente estar tendo os tipos de problema que ainda estão acontecendo na competição. Agora que a gente tá chegando no final da temporada, também dá pra olhar pra trás e dizer se o elenco tá sendo bom, se o elenco é bom, se a temporada é boa. Realmente, esse elenco, assim, fraco. Pra mim, até agora, eu não vejo nenhuma queen completa que vá ganhar a coroa. Vamos lá, a Crystal, ela é bela e polida, só que ela ainda tem um pouco de dificuldade nos desafios de atuação e de comédia e no branding dela. A Kitty é mega engraçada, mega talentosa, mega carismática, só que ela dá umas escorregadas nos looks e ela ainda não ganhou nenhum desafio, né? Mesmo tendo se destacado em várias semanas. A Scarlett tem muitos pontos positivos e já ganhou desafios diferentes, mas eu acho a trajetória dela um pouco instável, assim, então nesse momento agora eu não consigo ver ela ganhando a competição. A Ella Day praticamente não existia até esse episódio, gente, vamos ser sinceros. A Vanity Milan acumula 1 milhão de bottoms e lip syncs for your life desde o começo da temporada, então, como eu disse, eu não sei o que ela ainda tá fazendo aqui. E isso tudo me leva a ficar com uma expectativa bem baixa pros próximos episódios e pra esse final de temporada. É isso, gente, não sei o que esperar e não acho que vem coisa grande por aí, porque eu não consigo ver esse elenco entregando coisa grande. Essa foi a minha opinião sobre o 6º episódio de RuPaul's Drag Race do Reino Unido. Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Como vocês já sabem, me contem nos comentários o que vocês acharam desses Snatch Games. Se vocês também entenderam alguma coisa ou não entenderam nada, que nem eu. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like de vocês no vídeo, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Tem muita gente que assiste meus vídeos, mas que não é inscrito no canal. Então, bicha, vamos mudar isso. Me sigam também nas outras redes sociais, é @lindyxoxo_ em tudo. Eu posto muita coisa por lá, gente. Já tem foto do meu look de Halloween no meu Instagram. Então, vão lá curtir, comentar, compartilhar, enfim. Por hoje é isso, beijos. XOXO!